Já faz muito tempo já que eu não gravei nenhum vídeo, e aí eu tava voltando aqui a fazer alguns vídeos. O mundo tá acabando, né? Vocês estão vendo aí o que tá acontecendo. Quando, como dizem aqui no Brasil, você vê aí as barbas dos vizinhos pegando fogo, já deixa a sua de molho. Entendeu? Ou seja, temos que nos preparar, porque coisas piores vão acontecer. Entendeu? Então, é muita gente falando aí do 13 Atlas, outros focando aí em outras questões aí da ciência, tecnologia, a questão do desligamento das IAs. Né? Então é um negócio complicado, e ainda por cima essas tragédias aí acontecendo no mundo afora, lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, como o pessoal fala, entendeu? A polícia contra facções criminosas, todo um alvoroço, né? Sendo que o pessoal foi fazer uma medida ali que ministerialmente está autorizado a ser feito. Então é um negócio que as pessoas deveriam pensar mais, deveriam se preparar espiritualmente. E aí eu estava fazendo uns vídeos aqui para tentar ajudar alguns, né, aqueles que querem. Aí eu vou estar falando hoje sobre a importância de não confiar nas lideranças religiosas e nem nesse tradicionalismo conservador brasileiro, né, vamos colocar assim. Porque o Brasil é um país, né, é dito cristão, mas se não me engano é 79, 80% da população se diz cristã, alguma coisa assim. E aí o tradicionalismo ele é focado no quê? Na busca então dos valores antigos, a tradição antiga, só que dentro de uma concepção moderna. Então o que era conveniente trazer do passado você traz. E aí simplesmente dando aquela aparência, aquela fachada de piedade, mas você vê os próprios conservadores ainda em show da Madonna, show daquela outra lacradora lá que ia fazer shows. Então, assim, o pessoal vai e curte, não, mas todo mundo aqui é temente a Deus, né? E é cristão e etc. E os líderes religiosos aplaudindo, né? Alguns deles entrando na política, sendo ovacionados, né? Dentro do meio religioso tradicional brasileiro. E tá tudo certo, né? Tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Tudo ok, né? E tá tudo certo. Então, por que nós não devemos confiar nessas lideranças? E por que se deve denunciar de fato esse tradicionalismo? Essa questão dos valores conservadores. Perceba que valores conservadores não são valores bíblicos, entendeu? Alguma parcela deles ali tem que ser, porque óbvio que o diabo não vai misturar verdade com verdade só. Ele tem que pegar algum pouco de mentira e colocar ali no meio para poder dar tudo certo e as pessoas serem levadas então ao erro. Mas o foco principal é que Jesus ele apresenta no Novo Testamento uma série de críticas à hipocrisia dos líderes e à substituição dos mandamentos de Deus pela tradição. Daí vem o tal do tradicionalismo, entendeu? Então, costumes até que aparentemente parecem corretos, né? Trazem aí essa visão, mas que estão negando os mandamentos de Deus. E aí a importância do crente, ou daquele que está sem igreja nenhuma, simplesmente verificar o que está sendo feito e desconfiar dessas lideranças aí fora desse tradicionalismo. Então, por muito tempo, eu mesmo tinha sido tradicionalista. Acreditava nos valores tradicionais, né? Da família, entendeu? Deus, pátria, família, etc, etc, etc. E todo aquele bojo de comportamentos, né, a moral e os bons costumes, né, como diziam. Só que aí você vai comparar um pouco com a perspectiva das pessoas mesmo, a vivência que elas têm, e quanto mais moralistas elas são, piores elas eram no passado. Né? E aí muitos tentam ficar ditando regras, né, para os outros acerca do que fazer. E a única regra infalível de fé e prática é a Bíblia, não é a tradição. Isso tanto em termos culturais, comportamentais, assim, dentro da nossa sociedade, quanto a própria tradição da igreja também, que muitos desconsideram aí dos erros e desvirtuamentos aí ao longo da história que toda essa tradição sofreu, entendeu? Ou eles vão crer de fato no que está escrito na Bíblia, para ter um parâmetro correto para ajustar, né, o que está escrito, ou melhor, ajustar o comportamento, aquilo que era feito aos elementos que estão escritos, entendeu? Para poder, então, ter um parâmetro correto para julgar o que é certo e o que é errado dentro do que está escrito e levar isso a cabo na sua própria experiência de vida. Entende? Então, assim, é um critério central da fé, uma questão central de espiritualidade, simplesmente considerar essas questões, porque justamente essas dicas de Jesus, né, que ele vai apresentar, simplesmente mostra essa questão, então, de manter o foco essencial dentro do que é a palavra de Deus, tá? E não ficar seguindo tradição, né? Porque ela substitui, ela troca, muda os mandamentos de Deus por essas tradições, de acordo com, se não me engano, é Mateus capítulo 15, né, que vai falar alguma coisa nesse sentido. Lá ele falava dos fariseus lá, que tinham o negócio de lavar as mãos, né? Porque tinha todo um cerimonial de lavar as mãos antes de participar da alimentação, etc. E aí Jesus simplesmente não obedeceu aquilo, e os discípulos também não.
Porque onde é que está escrito que antes de comer você tem que fazer a ritualística ali de higienização? Ok, nada contra lavar as mãos antes de comer, mas isso daí não é um preceito, entendeu? Uma regra infalível ali que vai estar no mesmo nível de um dos mandamentos, né? E aí tinha a questão lá do Corban também, que é complicado isso daí, os caras se eximir da responsabilidade de cuidar dos pais na velhice simplesmente por entregar uma oferta gorda ao templo. Então agora, por causa desse costume, entendeu? Esse costume tradicional, não, vamos invalidar o mandamento honra teu pai e tua mãe, né? Que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, que é um mandamento expresso, taxativo. Entende? Então, esses líderes aí, Jesus é muito claro, né? O principal motivo bíblico para a desconfiança aí dos líderes reside na hipocrisia deles e o seu desejo de controle social. Então, eles querem o controle, ter o poder sobre a vida dos crentes. Observe isso daí, se você for religioso, na sua igreja, entendeu? Essa tendência de controlar, de tentar, não tudo em nome da moral e dos bons costumes, aí vai lá, controla a pessoa usando coisas que nem estão na Bíblia. Eu digo isso porque tem algumas igrejas aí que, por exemplo, o costume de ficar com véu na igreja, com véu, é um costume lá de Corinto, né? Porque ali as prostitutas cultuais, algumas raspavam a cabeça, aí para não ser confundido, a mulher tinha que usar o véu ali até o cabelo crescer e pronto. Entendeu? Só que era ali, naquele contexto ali, só para não dar assim, um mau testemunho, né? E aí o cara de cabelo longo, na época lá também, podia ser visto como outra coisa, e era considerado desonroso, né? Mas não está escrito na lei lá que a pessoa ela tenha que, ela possa ou não possa usar esse tal de véu aí, e possa ou não possa cortar o cabelo, então deixar o cabelo grande, né? Então fica aí o critério de cada um nesse sentido. Tá? Então, assim, é bem interessante ver isso, e aí os líderes usando costumes para controlar as pessoas, mas quando chega na hora de falar do sábado, na hora de falar de algum mandamento que está escrito taxativamente, aí não. Aí você não fala, você invalida e você tira de vista esse tipo de coisa das pessoas. Entendeu? Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus. Está lá no versículo 13, né? Hipócritas, porque fechais o reino de Deus diante dos homens, pois vocês não entram nem deixam entrar os que estão querendo entrar. Quer dizer, a pessoa que está seguindo, tanto no passado seguia os líderes religiosos, a tradição deles lá, entendeu? Elas ficavam à porta do reino de Deus. Não entra. Não entra, porque ela está indo contra os mandamentos ali que foram substituídos, foram invalidados por essa tradição. Entendeu? O pior da tradição é porque ela vai se corrompendo. Não tem como você pegar e alterar assim expressamente a Bíblia, ou então alterar expressamente alguma coisa ali, palpável, entendeu? Que vai ficar para a posteridade, mas necessariamente esses costumes tradicionalistas, eles podem ser alterados, podem mudar, podem variar, e podem nem estar presentes, né, no bojo ali acerca do que está escrito. Então, assim, simplesmente seguir às cegas é uma atitude até perigosa, imprudente. E aí a importância de refletir, de ter um discernimento espiritual para conseguir realmente ver o que é certo e o que é errado a partir do que está escrito, né? Não levando em conta só esses meros aparatos exteriores, né, que simplesmente essas tradições têm. Então, assim, Jesus ele deixa muito claro essa questão de que a pessoa lá vai ficar barrada, não entra no reino de Deus, entendeu? E eles não estão deixando o pessoal entrar, eles não entram, eles não deixam o pessoal entrar, ficam estagnados lá fora, e aí vem o mestre e fala, e as prostitutas lá, as pessoas erradas, né? Que se arrependem e tem fé nele e tal, elas estão precedendo vocês e vocês estão ficando de fora aí com a sua suposta religiosidade, a sua tradição. Né? Então, assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, a hipocrisia, o uso aí das tradições como forma de controle, entendeu? Essa questão da estagnação espiritual, de ficar ali parado, travado, né, espiritualmente falando, versículo 13, versículo 27 e 28, né? Sois semelhantes aos caiados, né? Fora exteriormente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundície. Assim também vós por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Então é muito claro essa questão. Jesus ele ensina a não seguir líderes guias cegos, que valorizam o aspecto ritual acima do aspecto espiritual, né? Justiça, misericórdia, fé, de acordo com o versículo 23. Então, assim, ele critica fortemente essa questão de usar elementos ali que não estão escritos, que são costumes, são elementos tradicionais, para oprimir as pessoas em busca de honra, entendeu? De se considerar superior. Mas, geralmente o pessoal moralista é muito assim, entendeu? Eles se consideram superiores aos outros porque eles não fazem tais práticas, mas, ao mesmo tempo, ao condenar, eles já acabam se condenando a si, entendeu? Então, é bem triste isso. É bem como tinha aquela parábola lá, não lembro exatamente no Evangelho que estava,
mas que simplesmente tinha ali o publicano, o fariseu, ó Senhor, te agradeço porque eu não sou que nem esse cara, entendeu? Eu devolvo o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, entendeu? E o Senhor tem que me aceitar, me cobrir de bênçãos, etc, etc. E aí o publicano, a pessoa humilde, ó Senhor, eu não sou digno de nada e tal. E aí no final, né, Jesus ali deixa claro, né, que quem que de fato foi aceito ali, entendeu? E aí as pessoas vão olhar para o fariseu, ó, graças a Deus que eu não sou fariseu, né? E aí elas, na vida própria delas ali no exemplo, elas se autocondenam, entendeu? Porque elas estão agradecendo a Deus por não ser igual ao fariseu, entende? Então ali é um tipo de pegadinha, né, digamos, que tem dentro da própria escritura. Então uma coisa importante, o cuidado com esses líderes, com a tradição. Historicamente a tradição ela sempre se corrompe. Desde o tempo lá de Samuel, o ministério profético é levantado porque o ministério dos levitas falhou, entendeu? Então assim, chegou um momento ali que o sacerdócio levítico perdeu a sua eficiência, perdeu a sua espiritualidade, é simplesmente um tipo de matança puramente maquinal nesse sentido espiritual. E aí Deus não estava aceitando, né? Tem lá o livro de Isaías, se não me engano, capítulo 1, que deixa bem claro, nem sábados Deus estava aceitando. E olha que é um mandamento da lei, nem adianta obedecer a lei de Deus, né? Obedecer o sábado ali, pelos motivos errados, entendeu? E é um negócio assim, por isso que é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, né? Para que eles sejam apanhados, né, dos próprios erros. Então é bem complicado isso daí, mas Jesus ele fala muito bem sobre essa questão de tomar cuidado, né, com esses falsos líderes, falsos profetas, a aparência de piedade, né, e também esse critério de confiança cega em cima que os líderes eles estão dizendo, falando, argumentando ali. E aí Jesus ele contrasta também o próprio valor assim na sua missão espiritual, né, que ele é o bom pastor, e aí confronta isso contra a ideia do mercenário. E hoje em dia o que tem de pastor mercenário por aí não é brincadeira, não. Eles não cuidam das ovelhas, eles fogem, abandonam as ovelhas, dispersam as ovelhas. E fogem porque são mercenários, eles não estão nem com as ovelhas, querem o dinheiro das ovelhas. Entendeu? Então o verdadeiro líder é aquele que se sacrifica, entendeu? Que está ali disposto a investir, a levar a cabo ali os desígnios de Deus dentro daquele rebanho e sofre as consequências disso. Só que o mercenário não, ele quer o dinheiro, ele quer fama, ele quer poder, controle, né, sobre a vida individual, a esfera da vida privada das pessoas. Tá? E aí entra nessa parte do tradicionalismo. Por que a gente não pode ser tradicional? Aqui no Brasil se fala muito aí do conservadorismo. Por que se tem essa visão de que não se pode ser conservador? O pessoal fala, não, eu sou conservador e tal, etc. Não, você não é conservador, você é aparência de conservador, né? Mas só que é libertino como qualquer um. Então tem que aceitar a verdade logo de cara. Alguns até vivem corretamente, mas existem textos-chave, né, na Bíblia que mostram essa questão da supremacia da palavra de Deus em cima de qualquer tipo de suposto costume aí, ou boas práticas, né, que eram feitas no passado, como é que eles dizem mesmo, né? É a moral e os bons costumes. A primeira coisa, de acordo com o versículo 8 e 13 do capítulo 7 de Marcos, as pessoas negligenciam o mandamento de Deus, se apegam às tradições dos homens. Primeiro, a tradição vem dos homens. E esse conservadorismo aí, ele é mais uma conservação de erros do que busca da verdade. Mas isso tem que ficar bem claro. Então, assim, as pessoas anulam a palavra de Deus por causa da tal da tradição e transmitem esses erros. Elas estão conservando os erros do passado. Então é um ponto bem direto que Jesus repreende o fato de anular os mandamentos expressos, claros, escritos pelo dedo de Deus, né? E simplesmente estão trocando isso aí por coisas estabelecidas por homens, só para ganhar validação muitas vezes, ou ficar de acordo com um grupinho ali, mas tem que ficar claro que ou se obedece a Deus, ou se obedece aos homens. Entende? Então aí tem esse exemplo do Corban, tá? Como, se não me engano, eu já havia falado essa questão, né? Que os caras, eles pagavam uma taxa lá pro templo para ficar desobrigados de cuidar dos pais na velhice. Então os filhos, eles se isentavam de sustentar então seus pais idosos em nome de uma tal de oferta religiosa que era dada, entre aspas, para Deus, né? Mas ia para dentro do sistema político que estava aliado com Roma, estavam aliados com Roma, e para o povo, né? O povo burro, imbecil, eles faziam esse joguete, não, olha, a gente está com Deus, seguindo as tradições, etc.
entendeu? Seguindo a Torá, né? Só que por baixo dos panos fazia aliança com Roma para crucificar o inocente, né? Então é essa que é a verdade religiosa atual. A igreja cristã unida ao Estado para punir aqueles que são os dissidentes, aqueles que estão contra a ordem tradicional estabelecida e que procuram honrar a Deus seguindo todos os seus mandamentos. Então a história sempre se repete, né? Então assim, é uma questão assim que deveria ser analisada mais pelas pessoas. As pessoas, ao se apegarem à tradição, né? Fora essa questão de se corromper historicamente, né? Você não tem um parâmetro para julgar o que mudou, o que não mudou, que tipo de coisa errada que entrou, que não entrou. A tradição ela ainda leva a pessoa à adoração falsa. Em vão me adoram, de Jesus. Versículo 9, né? Capítulo 15 de Mateus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas é o pastor que está ensinando dessa forma. Aí vai lá e segue, não, você está adorando um falso Deus. Então, uma vez que o mandamento foi trocado, né, pela tradição, você está honrando ali quem criou essa tradição. Então são homens. É por isso que eu não levo a sério a tradição da igreja cristã. Por mais que, assim, historicamente, né, como um documento histórico seja interessante, né, analisar tudinho, etc. É importante nesse ponto, mas espiritualmente falando, não. Porque por mais que aqueles homens fossem consagrados, então uma série de coisas mudaram. Entendeu? E aí é a necessidade de, bem aquilo que o Lutero falava, né, você tem que acreditar só na escritura. O princípio só na escritura, ou seja, somente pela Bíblia é possível obter ali o verdadeiro conhecimento de Deus, colocar ela como única, infalível regra de fé e prática. E aí você tem um parâmetro objetivo e um critério objetivo para simplesmente discutir isso. Eu já vi muita gente argumentando essa questão de que não, a tradição da igreja ela é importante porque a Bíblia ela foi desenvolvida pela própria igreja, né? Então, daí esse raciocínio aí é muito falho, porque ele já diz que a palavra é como se ela nem fosse de Deus, ela fosse da igreja. E outra questão é que Deus está condicionado, então, a usar só a igreja para transmitir a sua palavra. Como, na verdade, o processo é um todo, né? Mais de 1.500, 1.600 anos de escrita aí da Bíblia, e só porque a igreja selecionou os canos, portanto, ela é a autora, né? Então, assim, a tradição cristã, que os bispos, os padres, etc., dizem, está no mesmo nível do que a Bíblia, porque eles, por sucessão apostólica, ou então por algum tipo de voto ou de imposição de mãos, eles recebem o suposto poder de Deus, que define aquilo que eles ensinaram depois como tradição, como sendo de valor igual ao que está escrito, entendeu? Só que tem uma grande diferença, as pessoas têm que ser inspiradas pelo Espírito, entendeu? Não basta uma imposição simples de mãos, entendeu? Senão não estaria escrito ali que nenhuma profecia vem de particular elucidação, uma interpretação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entendeu? E se a igreja, como de fato fez, né, historicamente escolhendo o cânon ali, né, os livros que entrariam ou não entrariam, né, naquilo que seria então essa coletânea de livros, os 66 livros aí da Bíblia cristã, como a gente conhece, Deus ele dependeria unicamente desse processo. Entendeu? A palavra ia sair de qualquer jeito, entendeu? Porque é Deus que guia o processo. É Deus que inspira as pessoas a fazerem X, Y, Z. E essa tradição não, a tradição não faz parte do que está escrito, entendeu? Ela deveria acompanhar, mas é justamente o distanciamento dessa tradição da própria palavra que vai mostrar que a igreja se corrompe, entendeu? E que esses padrões objetivos existem e que devem ser analisados para a tomada de algum tipo de decisão. Ou fica com a tradição, e também para que serviriam aqui esses alertas antes de Jesus, para tomar cuidado com esses líderes, com o tradicionalismo, etc, etc, e com a substituição dos mandamentos de Deus por tradições. Uma série de coisas entraram na igreja cristã, ali no primeiro, segundo século. Paulo alertava, batia muito na tecla, vão se introduzir aí um monte de líderes falsos que vão pregar heresias destruidoras, entendeu? Outros vão seguir espíritos malignos, doutrinas de demônios aí no meio de vocês, e estejam preparados. Entendeu? Já estou escrevendo aqui para ficar alertado, registrado, e aí vocês se preparem, entendeu? Porque se isso aí vai vir, possivelmente vai virar uma tradição, alguém vai estar seguindo, e aí vai ser barrado de entrar no reino de Deus, né? Como o próprio Jesus colocou. Então o apóstolo Paulo ele adverte assim de uma forma veemente, né? Livro de Gálatas, tem vários livros aí, né? Várias cartas que ele escreveu que mostram a questão das tradições, as filosofias, né? Filosofia grega, greco-romana entrando na igreja, quer dizer, todo aquele conceito ideário hebraico ali que foi utilizado, né, pelos escritores do Novo Testamento, não, isso daí vai ser deixado de lado e a filosofia grega vai entrar, vai negar que Jesus é o Cristo, né, que Jesus é o Filho de Deus, vão inventar aí uma tal de doutrina que coloque Jesus como sendo um Deus igual ao Pai, e aí vai indo, entendeu? Até o ponto que as pessoas negam Jesus Cristo, entendeu?
virtualmente ao considerar doutrinas demoníacas, que se adentraram então no meio cristão, em decorrência assim é como se fosse só um cumprimento de uma profecia mesmo, que a profecia tem que se cumprir na vida de alguém. Então Paulo alertou, tá? E essa é a razão pela qual eu atualmente tradição não vale muito a pena, não está compensando, porque isso daí muda, altera, não quero saber dos elementos objetivos ali, vai logo na fonte, né, que a Bíblia está dizendo XYZ, você analisa ali o contexto e tal, e tenta aplicar dentro da sua espiritualidade, ao invés de confiar em tradições, de confiar em líderes, entendeu? Porque pelo menos no juízo final, se precisar, aí você fala, ó, eu segui o que estava na Bíblia aqui, o que o pessoal estava fazendo aí era pura tradição, eu segui e está escrito, ó, tá dizendo aqui, ó, é isso, isso e isso. Eu guardei o sábado porque tinha que guardar, porque tá escrito ali, não tem nada dizendo que mudou, entendeu? Não tô matando, não tô roubando, não estou adulterando, entendeu? Dizendo falso testemunho do próximo, cobiçando as coisas, assim, não adoro um Deus dentro de uma trindade, porque o primeiro mandamento diz que só o Pai é Deus, entendeu? E há Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, assim, não terás outros deuses diante de mim, está escrito. Então, não fiz imagem de escultura, ficar adorando, e não tomei o nome de Deus em vão. E aí a pessoa tem o que está escrito para poder apresentar. Agora não, eu seguia o que o fulano de tal falava, né? Aí não tem como, né? Tem muita defesa, esse tipo de coisa, não. Então a mensagem bíblica é o que? Ela desencoraja lideranças, entendeu? Lideranças falsas, mas aí depende de quem filtrar. É a pessoa através do seu estudo, entendeu? A preservação das boas práticas é importante, mas ela não tem essa prerrogativa de obediência cega e conformidade vazia, né, com essas coisas, esses elementos aí que são criados pelas pessoas. Então, assim, desconfiar é essencial, entendeu? É aí que entra esse ponto da dúvida, entendeu? Não é duvidar do que é verdade, é duvidar do erro, entendeu? Você duvida daquilo que está errado, entendeu? Daquilo que não tem uma base sólida, não está escrito por trás, assim, bem firme, entendeu? Esse legalismo exacerbado aí, que na verdade é um embutido aí de palavra de Deus com um monte de tradições que as pessoas inventam aí para controlar, né? Esses líderes querem controlar, ditar o comportamento ditador aí na vida das pessoas, mas simplesmente invalidam a lei de Deus. Então, assim, é importante entender que o foco segundo a Bíblia deve ser o quê? Justiça, verdade, a palavra de Deus, como única regra de fé. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não falou que a tradição era a verdade, entendeu? Então, vós examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim. Ele não estava desaprovando ali o fato de se encontrar a vida eterna na Bíblia, mesmo isso não estando escrito. A desconfiança aqui é em torno, é aqui que tem que ser crítico, entendeu? Não é criticar a Bíblia, criticar o que está escrito. Você critica aquilo que vai contra o texto, entendeu? As práticas que são feitas aí por governos, por qualquer outro tipo de agência que vá contra o que está escrito. Isso daí tem que ser bem crítico. E aí, então, praticar a justiça, a misericórdia, a fidelidade, né? Então, Jesus vai mencionar isso como os valores essenciais que importam uma vez que se obedece, ou se busca obedecer aos mandamentos. Aí simplesmente vai estar tudo isso em contraste com essas tradições.